Sr. Presidente. De facto, antes de mais nada, queria dizer que, de facto, este espaço tão bonito e neste colégio que me traz tantas memórias a mim, que felizmente foi reconstruída porque estava a precisar de obras, efetivamente, e ali o Chico é um obreiro desta obra, porque, de facto, esta é uma memória de muita gente. E serve para isto mesmo, para fazer livros, e há uma editora aqui em Carviçais, para quem não sabe. Eu ano passado estive, e quando digo isto, as pessoas ficam muito espantadas como é que depois numa aldeia perdida no Nordeste das Montanhas existe uma editora com 400 livros editados, e quando mostro o meu espólio as pessoas ficam abismadas, não acreditam que existe este valor cultural aqui numa terra destas. A verdade é que existe e é bom que todos saibam. Relativamente ao livro, e não nos podemos alongar muito porque também não temos muito tempo, relativamente ao livro, todos os livros têm uma história, e este também tem uma história, e é a minha história. A primeira pessoa que me falou da importância deste livro foi o Dr. António Neto Galistá. Nas catacumbas dele, ele costuma fazer umas tainadas nos baixos da casa dele, e foi numa das primeiras conversas que ele me disse: tens que editar, porque está esgotadíssimo e é uma obra onde todos os investigadores vão beber. Não existe mais nada. Desligam. Se calhar sim. Ouve-se melhor assim. Quando ele me disse tens que editar porque é uma obra que está esgotadíssima e já não existe livro praticamente nenhum. Eu na altura fiquei entusiasmado com as ideias dele e andei à procura de alguém que tivesse o livro, porque nos alfarrabistas também já não aparecia. Aliás, tive a confirmação agora de uma senhora que está aí a assistir, que tem o original de 1908 e que olha, está também a Conceição. Só agora que me estou a ver. O livro não existia e eu andei à procura de alguém, se por empréstimo me emprestava o livro para eu poder trabalhar o livro, fazer leituras, digitalizações, etc. Eis que, numa conversa também banal, o Mário Correia me disse: eu tenho esse livro passado à mão. O quê? Um livro de 700 páginas, ele passou um inverno a passar isto à mão. E eu perguntei-te quanto é que custa esse trabalho, e ele disse-me: eu ofereço-te, dás-me uns exemplares depois. E foi assim que nasceu este livro, com o trabalho exaustivo do Mário Correia. Ele já me confidenciou que passou um inverno agarrado àquilo e houve uma altura que já nem queria saber do livro, não é? Já eram tantas horas passadas em frente do computador. E pronto, e foi assim que nasceu o livro, e depois só tive que o dar à minha amiga Conceição, que ali está, que é a revisora, que veio do Porto aqui, para a apresentação deste livro. Portanto, já podem... E houve uma senhora aí que veio de Lisboa aqui, portanto, já podem ver a importância que tem este livro. E foi assim que nasceu esse livro. Depois, achámos que para valorizar o livro devíamos fazer alguns textos introdutórios para não ser ipsis verbis o texto que foi editado em 1908. E foi então neste sentido que surgiu a ideia das três pessoas que estão aqui sentadas ao meu lado, que são as pessoas que conhecem melhor a região, em muitos aspectos, que é o Mário Correia, um investigador que está aqui, que conhece então as terras de Miranda como ninguém, o Dr. António Neto, que conhece Mogadouro como ninguém, já escreveu tudo e mais alguma coisa, anda sempre aí nas investigações, e depois o Nelson Rebanda, que conhece Moncorvo como ninguém. Isto para falarmos de um conhecimento mais pormenorizado, porque depois, se quisermos abranger a região, as terras entre Sábora e Douro, todos eles conhecem de uma maneira mais ou menos profunda. E pronto, e foi assim. Pedi então 3 textos introdutórios, um a falar sobre mais a máscara, a pedir ao António Neto que falasse mais sobre a máscara,
o Mário Correio, como se dedica mais à etnomúsica, pedi-lhe que fizesse um texto mais sobre aquilo que ele recolheu, o Zé Manel, nós chamamos de Zé Manel, o Zé Manel Martins Pereira, aquilo que o Zé Manel recolheu e o Nelson mais sobre a área da arqueologia, que depois ele acabou por derivar noutros sentidos, e ele vai explicar a história, porque era um homem que estava completamente desconhecido, ninguém conhecia este homem e merecia ser conhecido. Nem sabia onde é que ele tinha morrido, que tinha nascido, só sabia basicamente que tinha nascido em Vila dos Sinos. E isso já foi descoberto pelo Antero Neto, que conseguiu descobrir a certidão de nascimento dele. Portanto, ninguém sabia nada do homem. É daqueles casos que fez um trabalho hercúleo nos finais do século XIX, princípios do século XX, quando os transportes não eram o que são hoje. Percorreu com certeza estas terras, embora ele tivesse nascido aqui, como já disse, mas depois provavelmente saiu daqui para estudar e fez a vida por Setúbal. Portanto, é um trabalho que estava completamente esquecido. E a lema de origem, feito resultado destes contactos com esta gente que se dedica à cultura, nasceu a reedição desta obra. Eu vou passar a palavra ao Dr. Nelson Urbanda, porque ele também está com pressa, quer ir visitar a mãe a Bragança, e eu peço-vos que depois não se alonguem muito nas introduções que forem fazer. E também vou dizer a Junta de Freguesia vai oferecer um livro por pessoa. Se houver um casal, obviamente que se quiser dois, só será um livro. Portanto, no final depois oferece-vos o livro. Se houver alguém que quiser, terá que pagar o segundo, como é evidente. Pronto. Era isto, quem devia dizer isto era o Sr. Presidente da Junta, mas ele também pode confirmar aqui. Está certo, Ademar? Está certo. Então pronto, vou passar a palavra ao...